Queridos amigos, queridos irmãos, companheiros de jornada, com muita alegria estamos aqui novamente para estudarmos essa doutrina espírita maravilhosa, deixada por nosso Mestre Jesus e Espiritualidade Superior. Estudaremos hoje o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. Mais precisamente, estaremos vendo aqui, estudando em conjunto, os itens 4 a 7. O item 4 é intitulado Reuniões Espíritas, preces para reuniões espíritas. Antes de começar, convido a todos uma singela e rápida oração, pedindo ao Mestre Jesus, Espiritualidade Superior, que nos ilumine, que nos acompanhe. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui novamente reunidos, estudando seus ensinamentos maravilhosos para a eternidade e que possamos assimilar o máximo possível desses ensinamentos na data de hoje. Assim seja, graças a Deus. Pois bem, vamos iniciar aqui então nossos estudos. Item 4, reuniões espíritas. E para iniciar, é sempre bom nós comentarmos um pouquinho sobre a doutrina espírita, né? E até a respeito do preconceito que às vezes se tem a respeito desta doutrina, né? Quando se fala, entre aspas, que se mexe com espírito ou algo assim, né? A doutrina espírita, ela é uma doutrina, antes de mais nada, cristã. Nós estudamos os ensinamentos do Mestre Jesus Cristo, né? Passados, esses ensinamentos, evidente, passados através dos evangelistas, né? Então, estão lá Mateus, Marcos, Lucas, João, esses ensinamentos que o nosso querido, amado Mestre Jesus nos passou. Então, nossa doutrina é uma doutrina cristã, né? Ela foi decodificada por Allan Kardec, um cientista, né, que decodificou, compilou, organizou mensagens esclarecedoras de espíritos de alta envergadura. Isso foi lá em 1850, né, e começou com 1857 na publicação do primeiro livro, Livro dos Espíritos. E Kardec nos mostrava que não há nada de extraordinário, né, ou paranormal naquela obra. A relação dos espíritos desencarnados conosco, espíritos encarnados, né, no mundo material, não tem nada de estranho. Ela é contínua, ela é natural, porque estamos todos no mesmo mundo, só que em condição diferente, né? Como diz Santo Agostinho, nós estamos ambos no mesmo caminho, só que de um lado e do outro, do mesmo caminho, né? Não há nada de extraordinário. Essa interação, ela é constante. Alguém que está nos assistindo hoje já teve, por acaso, uma intuição, ou um pensamento, um sentimento qualquer no fundo do coração? Ou até como os artistas, né, que têm inspiração, né? Tudo isso são provas da interação entre o mundo espiritual e nós no mundo material, né? Chico Xavier já dizia: o telefone toca de lá para cá. Então, a doutrina espírita está para auxiliar essa interação, né? Muitos dos espíritos desencarnados
precisam dessa ajuda e é através da doutrina espírita que pode se promover essa interação. Mas o telefone toca de lá para cá. Perfeito? Para esclarecer apenas isso. E outra questão muito importante, essa ajuda mútua entre os mundos material e espiritual, essa interação, evidente, ela é promovida sempre para o bem comum, para o bem de todos, mas sempre visando o bem, a caridade, o perdão, o amor, que foi o que nos ensinou o Mestre Jesus. Eu gostaria de falar a respeito, entrando no item 4, ler para vocês uma prece, a prece que sempre inicia uma reunião espírita. Então eu vou ler essa prece como nós aqui estamos iniciando, falando do item 4, vamos começar com essa prece do início de uma reunião. Diz assim: suplicamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistir, afastar aqueles que poderiam nos levar ao erro e nos dar a luz necessária para distinguir a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malévolos, encarnados e desencarnados, que poderiam tentar provocar desunião entre nós e desviarmos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem aqui se introduzir, fazei com que não achem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos que vindes nos instruir, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, desviai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, inveja e ciúme. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei com que, pelos sentimentos de amor que nos envolvem, reconheçamos a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que escolherdes para transmitir vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes foi confiado e da seriedade do ato que vão realizar, a fim de que o façam com o fervor e responsabilidade necessários. Se, na reunião, houver pessoas que tenham vindo por outros sentimentos, que não o do bem, abri-lhes os olhos e perdoai-lhes, como nós lhe perdoamos se vierem com intenções malévolas. Rogamos especialmente aos nossos espíritos protetores, nossos mentores, nosso guia espiritual, para nos assistir e velar por todos nós. Essa é a prece para o início de uma reunião espírita, né? E do item 4 eu gostaria de ler também uma passagem bem curtinha, palavras do nosso Mestre Jesus, para a gente não perder a essência, que diz assim: onde quer que se encontre 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu me encontrarei entre elas. Isso está em Mateus, capítulo 18, versículo 20. Então, nosso Mestre Jesus fala, onde se encontra 2 ou 3 pessoas, eu me encontrarei entre elas. É claro, 2 ou 3 pessoas em meu nome, né? Em meu nome, eu estarei entre elas. Mas Jesus especifica essas pessoas, se elas estão encarnadas ou desencarnadas, né? Ele cita um número evidente que seria um número até infinito, né? 2, 3 pessoas, enfim, um grupo. E vocês entendem que essa reunião ela teria que ser apenas física? Não, claro que não, né? Essa reunião pode ser espiritual
pode ser à distância, né? Mas é imprescindível estar espiritualmente unidos, no mesmo intuito, para o bem. Jesus estará entre nós, com certeza, né? Mesmo estando muito distante, mesmo estando nós, espíritos encarnados, reunidos com os nossos entes queridos que já se foram, Jesus estará entre nós. Às vezes nós estamos orando sozinhos, encarnados, né? Mas os nossos mentores, nossos queridos amigos, os nossos entes queridos, que nós não vemos, estão com certeza ligados ao nosso pensamento. E aí há essa união de que Jesus diz: 2, 3 unidos em meu nome, ali eu estarei. Então, nós nunca, jamais estamos sozinhos, né? A intenção e o pensamento dessa união têm que ser voltados ao bem, à espiritualidade superior. Nosso Mestre Jesus, né, se preocupa muito com isso, com o sentimento interno de cada um. E é evidente, espíritos de alta envergadura, espíritos de luz, espíritos com a moral elevada, é claro que eles se preocuparão em acompanhar as reuniões que se tratam de coisas voltadas para o outro, para a caridade e para o bem, né? Os espíritos estão entre nós, constantemente entre nós. Acreditemos nisso, né? Quanto mais elevado é o espírito, maior é essa irradiação que ele nos traz, né? E essas reuniões espíritas, elas não ocorrem apenas num ambiente, num centro espírita, senão num ato religioso, de uma outra religião, de uma outra doutrina, onde todos ali, naquele templo, naquela igreja, naquele local, estão todos com o pensamento para o bem. Ali existe uma reunião espírita entre encarnados, espíritos encarnados e também os desencarnados que estão ali acompanhando os que foram. E com certeza Jesus estará entre eles, entre todos. Nunca, jamais estaremos sozinhos, né? Então, Jesus diz que a condição estando reunido em nome dele, né, como diz aqui em Mateus, né, reunidas em meu nome. Que tipo de reunião seria em nome de Jesus, a não ser reuniões de amor, de perdão, de caridade e do bem, né? Então, se estão reunidos em nome dele, evidente, ele estará presente. Agora, para nós encerrarmos os nossos estudos, eu gostaria de ler também agora uma prece que é para o fim desta reunião, dessa reunião espírita, que diz assim: agradecemos aos bons espíritos que vieram se comunicar conosco, rogamo-lhes que nos ajudem a colocar em prática as instruções que nos foram dadas. E que cada um de nós, ao sair daqui, se sinta fortalecido pela prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que suas instruções sejam proveitosas aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. É lindo isso, né? Para encerrar,
Esse capítulo 28, ele trata de coletânea de preces espíritas, e é muito lindo lê-lo, porque tem preces para diversas situações, preces para os médiuns, para os anjos guardiões, para afastar maus espíritos, para resistir a uma tentação, para corrigir um defeito, nas aflições da vida, para pedir um conselho, ação de graças, tá? Diante de um perigo iminente, na previsão de morte próxima, na hora de dormir. São várias preces, vale a pena repassar esse capítulo, é muito lindo, e usar essas orações para o nosso dia a dia. Né? Sempre quando tivermos aflitos, procurem aqui, haverá uma oração que cabe sempre para a situação. Além de, no item 2, existe a oração dominical, que é o Pai Nosso, explicada pelos espíritos de alta envergadura, parte por parte. Eles leem uma frase e explicam o que ela quer dizer. Leiam uma frase e explicam o que ela quer dizer. Leiam também, é muito lindo. Grande abraço a todos, fiquem com Deus, muita luz, muito amor. Até a próxima, se Deus quiser. Assim seja.